Descobri que o Corinthians tem um plano B caso as negociações com Arthur Cabral do Botafogo não avancem. Só é importante frisar que a janela de transferências doméstica se encerra na próxima sexta-feira e o Corinthians tem poucos dias para encontrar alguém que possa se tornar uma sombra de Yuri Alberto. Negociações com Arthur Cabral e Botafogo estagnaram. O Arthur Cabral é o plano A, mas ganha R$ 1.400.000 por mês. O Botafogo topa cedê-lo por empréstimo, mas exige que o Corinthians assuma com 100% dos vencimentos. O Timão tenta convencer o Botafogo a pagar pelo menos metade do ordenado do jogador. E é nesse contexto que surgiu uma outra alternativa. Posso contar para vocês que o nome do plano B é mantido em sigilo, mas trata-se de um jogador que foi artilheiro do seu time no Campeonato Paulista. Jogador que atua como centroavante, mas também tem características para eventualmente jogar como um ponta. Posso assegurar que não se trata do Maceió, até porque o Maceió não foi artilheiro da Portuguesa no Paulistão e também porque o Maceió não joga como centroavante. Só para completar, registrar que esse atacante, na teoria, chegaria de graça. Corinthians, tanto nessa negociação em paralelo quanto com Arthur Cabral, não quer gastar dinheiro. Mas o que eu escutei é de que esse time paulista com quem o Corinthians negocia só vai aceitar liberar seu atleta se houver uma compensação financeira, empréstimo está descartado. Saideira sobre o Timão. Sócios do Corinthians protocolaram pedido de intervenção judicial para afastar Osmar Stabile. Tudo porque nessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior foi afastado do seu cargo. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, brigaram, andaram se desentendendo e por 115 votos a 15, o Romeu Tuma Júnior foi afastado. A ideia de nomear um interventor pro Corinthians partiu de um grupo de sócios chamado Salvem o Corinthians. Já havia contado para vocês no vídeo da manhã dessa terça-feira que essa briga interna causaria uma guerra política sem precedentes. O Alan tá falando sobre Robson do Novo Horizontino, só para lembrar, né, para quem tá chegando agora, eu abri a live contando que o Corinthians tem negociação com um atacante que foi artilheiro do seu time no Campeonato Paulista. Eu gosto do Robson, mas tenho a impressão de que não é ele não, tá? Nicola, quem é esse centroavante do Corinthians? Sandro Santa Cruz é alguém atento, ligado à nossa programação. Contei no vídeo da tarde que o Corinthians tem um plano B na busca por um centroavante. Vamos lá. O plano A, o principal objetivo do Corinthians hoje é contratar o Arthur Cabral. O Corinthians entende que precisa até sexta-feira ter um reserva à altura do Yuri Alberto. Você não tem o Yuri Alberto, você passa a ter uma boa opção de mercado. A negociação entre Corinthians e Botafogo não avançou. O Botafogo até topa emprestar o Arthur Cabral, mas quer que o Corinthians arque com 100% dos salários. A gente está falando de mais ou menos R$ 1.400.000 por mês. O Corinthians havia feito uma proposta para pagar metade do salário, 700 mil mensais. Não dá para descartar que o negócio ainda aconteça, as tratativas seguem existindo, mas não houve grandes avanços, tá? E é diante desse cenário que o Corinthians passou a analisar o mercado do futebol brasileiro. Eu recebi a informação, não tem um nome, mas eu recebi a informação de que o Corinthians tem conversas com um atacante que jogou o Campeonato Paulista e foi artilheiro do seu time. Antes que vocês perguntem, não é o Maceió até foi alvo de uma sondagem, de especulações do Corinthians, mas o time acabou desistindo da contratação do Maceió. Daqui a pouco, inclusive, eu falo sobre uma possibilidade do Maceió na Série A. Mas o que eu posso dizer é que o Corinthians tem tratativas, está em negociações, além do Arthur Cabral, com um atacante que disputou o Campeonato Paulista, tá? E posso dizer que esse cara foi artilheiro do seu time, foram as informações que me foram passadas. Quem sabe durante a live a gente não consegue avançar nesse nome, tá? Antônia Jaqueline, boa noite, Nicola. Tem alguma informação dessa intervenção judicial no Corinthians? Ontem à noite, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu e, por 115 votos a favor e 15 contrários, Romeu Tuma Júnior foi afastado da presidência do Conselho Deliberativo. Essa reunião havia sido marcada de forma extraordinária, a pedido do presidente Osmar Stabile, sob a alegação de que o Romeu Tuma estava tentando intervir no trabalho, na gestão dele, com uma série de coisas que não cabem para um presidente do Conselho. O Romeu Tuma não participou da reunião e promete levar o caso à justiça. O Leonardo Pantaleão, que é seu vice como presidente do Conselho Deliberativo e que assumiria no lugar do Romeu Tuma, é alguém que defende a continuidade
do Romeu Tuma. E hoje um grupo de sócios do Corinthians já levou o caso à justiça. Deveremos ter desdobramentos dessa história para tristeza do Corinthians agora nos tribunais, tá bom? O Corinthians pode trocar o Pedro Raul pelo Arthur Cabral? Vocês me perguntaram muito isso ontem, e aí eu fui atrás da informação, que me falaram que não existe essa possibilidade, né? Por quê? Porque não há interesse do Botafogo, do Pedro Raul. Não há interesse também do Corinthians no Arthur Cabral. Há mais o interesse do Pitombeira e do Marcelo Paz, né, em colocar o Arthur Cabral no Corinthians, né? Tudo bem, o Marcelo Paz é o executivo do Corinthians, mas ele não responde pelo Corinthians sozinho. Ele acha interessante, mas o presidente Osmar Stabile não acha, enfim, outras pessoas influentes no Corinthians também não acham. Enfim, então o Arthur Cabral não interessa ao Corinthians. Agora, por que uma troca não seria viável? Primeiro, porque não há o interesse do Botafogo. Segundo, que se existisse esse interesse, o que me passaram é o seguinte: o Botafogo teria ainda que pagar metade do salário do Arthur Cabral numa possível troca como essa, e pagar 100% do salário do Pedro Raul. Será que eles iam querer? Resumindo, o Botafogo ficaria com o Pedro Raul com o salário de Arthur Cabral, e o Arthur Cabral jogaria no Corinthians com o salário de Pedro Raul, porque o Botafogo pagaria metade do salário do Arthur Cabral para ele jogar no Corinthians e arcaria com 100% do salário do Pedro Raul, ou seja, né, ficaria com 720 mil e mais 750, enfim, que seria a metade ali do salário do Arthur Cabral. Então seria inviável, né, esse negócio sair, um negócio que seria considerado muito difícil. O Corinthians disse que teria interesse, tá? Mas o Botafogo não manifestou esse interesse no Pedro Raul. O Corinthians acha interessante, mas colocando essas condições, mas hoje não há esse tipo de conversa e não há nem negociação envolvendo a troca, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Quero começar pelos desfalques. O Corinthians vai ter desfalques na partida contra o Fluminense no Maracanã no dia 1º de abril, tá? Isso porque o Hugo Souza e o Carrídio estão convocados, né, para as seleções brasileira, né, e peruana, respectivamente. Os dois não devem enfrentar o Fluminense, por quê? Olha só, um dia antes do Corinthians enfrentar, né, o Fluminense, o Brasil enfrenta a Croácia nos Estados Unidos. E no mesmo dia, a seleção do Peru terá amistoso contra Honduras na Espanha. A diretoria do Corinthians, é um dia antes do jogo contra o Fluminense, tá? A diretoria do Corinthians pensou em cogitar, né, um avião ali, né, pagar um fretado, né? Enfim, na verdade teriam que ser 2 fretados, né? Um para buscar o Carrídio, outro para o Hugo Souza, mas descartou a ideia porque, né, o custo financeiro da operação ficaria muito alto e a diretoria descartou, ainda mais para gastar com os jogadores que poderiam ainda, né, chegar cansados, enfim, para esse jogo do Corinthians contra o Fluminense. Então, os dois são desfalques. Além deles, não tem o Memphis, que teve uma lesão de grau 2 na coxa agora constatada, foi inclusive cortado da seleção holandesa, nós vamos falar sobre isso. E o Ranieri está suspenso. Tem o lateral Hugo também, que seria o 5º elemento. E ainda tem a dúvida do Caio César, né, que pode ser o 6º desfalque, mas, enfim, esperamos que o Caio César esteja à disposição do técnico Dorival Júnior. Então, o Dorival Júnior enfrentando muitos problemas, como sempre, no Corinthians, para escalar o time, sempre com muitos desfalques. É o que eu sempre falo, quando você tem um elenco desequilibrado e mal montado, acontece isso. É muita gente que lesiona, é muita gente que precisa de descanso, enfim, né? O Corinthians precisa montar um time mais jovem. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos seguir falando do Coringão. 5 desfalques certos para essa partida contra o Fluminense. É dureza, hein? Jesse Lingard segue treinando bem no Corinthians. A questão dele é regularização, né? Documentação, para que ele possa, né, fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians na partida contra o Fluminense no Maracanã no dia 1º de abril. Olha só a notícia que eu recebi. O Jesse Lingard tem treinado no Corinthians em 99% dos treinamentos como segundo atacante. Eu, pelo menos, gostei da notícia. Isso é exclusivo, tá? Ele tem treinado exatamente na posição do Memphis.
Então, o Jesse Lingard tem tudo para ser o substituto do Memphis, jogando ao lado do Yuri Alberto. E aí o Caio César podendo até ficar com uma opção para segundo tempo, digo, né? Se o Jesse Lingard realmente engrenar, né, com a camisa do Corinthians. Ele não é o jogador ainda que o Dorival espera, aquele jogador ponta, vertical, né, de X1, de 1 contra 1, que vai para a linha de fundo, não é. Mas ele tem as características de um segundo atacante, tem feito a posição, tem jogado muitas vezes treinado no lugar do Memphis e treinado com muita mobilidade, se movimentando bastante, ó, e se mexendo mais que o Memphis, viu? É claro que não vamos pegar no pé do Memphis, tecnicamente o Memphis também é muito bom jogador, e o Jesse Lingard a gente vai precisar ver, né, com a camisa do Corinthians, mas a notícia é excelente. Ele não treina como centroavante, tá? Bom deixar isso claro, porque eu estou falando segundo atacante, e eu fiz questão, né, de perguntar para as fontes. E centroavante, ele tem treinado, podendo jogar, por exemplo, o Memphis e o Jesse Lingard, quando o Yuri não estiver à disposição? Não. De centroavante, ele não joga, mas ele tem jogado como segundo atacante na função do Memphis. Tem tudo para o Jesse Lingard ser o substituto de Memphis Depay no Corinthians, caso o Memphis saia, né? Ou, né, nesse período que o Memphis não vai estar à disposição, né, do técnico Dorival Júnior por conta aí dessa lesão de grau 2, o estiramento muscular na coxa direita. Então, vamos aguardar. Ele treinou no meio? Treinou também no meio, tá? Claro que treinou no meio. Mas hoje o Dorival está enxergando ele mais como segundo atacante. Ele é considerado um jogador chamado de aproximação. Ele gosta de aproximar do Yuri, do Bidon, do Garro. É um jogador mais de aproximação e que está agradando nos treinos e que tem treinado na função de Memphis Depay. É isso aí. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.